Olá a todos. Então, essa é a nossa sétima aula sobre conhecimentos gerais em registro de imóveis. Então, vou iniciar aqui compartilhando a minha tela. E vamos lá para a sétima aula. A sétima aula, pessoal, é a finalização do processo dentro do registro de imóveis, tá? Então, ela vai ser a conferência e a finalização, tá? Então, vamos só relembrar quais foram os passos que o título teve quando ingressou no cartório. Então, o título, ele ingressou, né, tendo um número de protocolo gerado dentro do livro de protocolo, certo? Que garantiu a ele prioridade, certo? Então, ele iniciou tanto pela plataforma eletrônica ONR, quanto por mala digital, quanto no balcão da serventia, né, sendo protocolado fisicamente, quanto então por mala digital, pelo Projude, pelo Cenib, certo? Então, pelas plataformas ali digitais, inclusive mensageiro, né? Então, a partir disso, depois disso, ele foi para o cadastro. Então, primeiro, o colaborador responsável por recepcionar esse título cadastrou ele no livro de protocolo, dando o número de protocolo para ele, já indicando a matrícula e as informações básicas. Chegando no cadastro, esse título, ele é verificado novamente o livro de protocolo, para ver se todas as matrículas e transcrições foram lançadas, para ver se todas as partes foram lançadas no livro de protocolo também, e já para fazer a atualização do cadastro das pessoas e também do imóvel. Então, lembra que eu falei do indicador real, que é com relação à pessoa, e do indicador pessoal, que é com relação às pessoas, desculpa. O indicador real, que é com relação ao imóvel, e o indicador pessoal com relação às pessoas. Certo? Então, o cadastro, ele já faz esse lançamento desses dados e atualização, né? Também vai fazer a autenticação de documentos, né? Então, vai autenticar todos os documentos ali importantes para a qualificação do título, certo? Chegando na qualificação, esse título, ele vai ter a análise ali breve do livro de protocolo, novamente, porque, como eu falei, se tiverem mais pessoas envolvidas, né, uma é um filtro da outra. A função primordial do registro de imóveis é garantir a autenticidade dos documentos, a legalidade, né? Ele tem essa garantia, ele dá fé pública. Então, quanto mais pessoas corrigirem esse título, menos erros serão praticados, certo? Passou pela qualificação, então chega na qualificação, na verdade chegou na qualificação, né? Então, esse título é qualificado, a gente viu que é uma qualificação técnico e jurídica, né? Então vai ser ali avaliados o negócio jurídico, ver se ele preenche todos os requisitos e vai ser feita a análise técnica com relação à matrícula do imóvel à transcrição, para ver se todos os elementos ali são preenchidos, né? Foram preenchidos, para só então poder passar para a etapa de registro e já com o pagamento efetuado, com o pagamento dos emolumentos efetuados, certo? Aí a gente viu todas as etapas aí da qualificação, que faz a análise de títulos contraditórios, títulos vinculados, gera diligência registral, se for o caso, né? E estando apto para registro, já com os emolumentos pagos, ele vai direto, então, para o registro, para o setor de registro. No setor de registro, então, são lançados os atos, certo? Claro, são verificados novamente aí os cadastros das pessoas, o livro do protocolo, os cadastros das pessoas, cadastro do imóvel, são feitos, lançados novos indicadores reais, pessoais, desculpa, são lançados novos indicadores pessoais para o caso de alteração de estado civil, né? Então, ali são lançados e vinculados ao livro do protocolo. São também lançados novos indicadores reais, já que eu falei sobre isso agora,
quando a abertura de matrícula, quando é uma matrícula mãe de um condomínio, ou quando era uma transcrição e se transformou numa matrícula. E também nas outras hipóteses de retificação administrativa diária, unificação, subdivisão, que vai gerar uma nova matrícula, aí é de fato feito um novo indicador real, certo? Então, passando por essa etapa, todas essas etapas, o título chega à conferência final e à finalização, certo? Mais uma vez, como de praxe, é analisado o livro de protocolo, é visto se todas as informações aí estão corretas. Então, aqui, natureza jurídica, nome das partes, todas as partes foram vinculadas, todas as partes envolvidas nos atos foram vinculadas, todas as matrículas e transcrições também estão ali lançadas. Lembrando que lá no ato de registro já é anotado a questão da DOI e também a questão do COAF, né? E aqui vocês vão ver que no momento do texto lançado também é conferido esses dados, tá? Então, aqui, o livro de indicador real também é analisado e é visto aí se o último ato cadastrado confere com a imagem, porque matrículas muito antigas ainda nem se tinha sistema naquela época, entendeu? Tem matrículas que ainda não estavam dentro dos sistemas e não tinham seus atos cadastrados perante o sistema. E hoje em dia, para facilitar a emissão da certidão, nós precisamos verificar. E a emissão desses atos, a realização desses atos de averbação, de registro, é muito importante que esteja tudo lançado dentro do sistema, né? Então, é claro que pode ser feito esse trabalho tudo de uma vez só, mas nem sempre é viável. Cartórios grandes, né, com muitas matrículas, vão fazendo isso aos poucos, certo? Então, são lançados, é claro, a gente tem um lançamento básico lá, que foi determinação legal, então todas as matrículas têm um lançamento que foi solicitado pela lei, né, que fossem lançadas e divulgadas perante a ONR, porém, os cadastros aí pormenores e necessários para o ato de registros, eles são lançados no momento que a matrícula que chega algum título referente àquela matrícula ou àquela transcrição, certo? Então, é visto essa questão, né? E é visto também se todos os ônus vigentes estão cadastrados, se todos os dados do imóvel foram lançados no sistema. Eles facilitam a busca. Lembra que a gente viu anteriormente? Todos os dados vão facilitar a busca quando houver um pedido de certidão, tá? O livro de indicador pessoal, né? Que então é visto ali se todas as pessoas envolvidas naquele ato estão perfeitamente qualificadas. É visto o texto lançado no rascunho, então ali no rascunho da matrícula, né? Aí toda a questão, novamente, a natureza jurídica, daí dentro do texto que vai sair na matrícula, nome das partes, dados essenciais, de acordo com o que foi lançado no checklist da qualificação, certo? Então, lá vão põe cláusulas, precisa verbar a cláusula depois da doação, aquelas cláusulas restritivas, né? Teve uma suscitação de dúvida, tem que constar lá no texto do registro os autos da suscitação de dúvida que envolveu aquele processo, aquele título, aquele protocolo. Então, todas essas informações vão ser ali conferidas, ver se tudo constou, né, de acordo com o checklist, e é visto novamente, então, com a FIDOI. Avançando, então, na parte da conferência também são verificados se todos os comprovantes de pagamento dos tributos foram apresentados. Então, do ITBI, do ITCMD e do FUNREJUS. FUNREJUS 0,2%, né? Então, é visto se todos os comprovantes, eles estão anexados ao protocolo, seja fisicamente, seja digitalmente, às vezes pelo próprio conferente, quando a parte não apresenta o comprovante, certo? Daí se tira aquele extrato do site. Aí é feita a análise de custas e de selos, então vai ser analisado se todos os atos
praticados naquela matrícula, eles têm as custas correspondentes. Em casos aí, tem FUNREJUS 25%, esse caso específico não teria FUNREJUS 25%. Então, todas essas questões são analisadas nesse momento também, são verificadas novamente, claro, já passou pela qualificação, já passou pelo registro. A partir da conferência, ela vai verificar essas questões, né? Mas partindo do pressuposto que todas essas informações já foram analisadas, né? Para eventualmente pegar qualquer errinho aí que tenha deixado passar, tá? Então, e nesse momento é feita a finalização do título. Com a análise de custas e selos, se finaliza o título dentro do sistema, certo? No momento da finalização do título, são gerados, então, pode variar de sistema para sistema, a nomenclatura dessa questão, sabe? Né, dessa finalização e o momento da geração, mas sempre vai ser um final, né? Quando já passou aí por todas as etapas, estamos finalizando o título, então vai ser nessa etapa mesmo de finalização que vão ser gerados os selos e também substituídas as tags. Os sistemas, né, ele possui lá muitos dados, eles podem gerar automaticamente, que é o número do registro, o número da averbação, só que para gerar esses dados automaticamente, eles precisam que o sistema esteja preenchido. Lembra qual foi o item aqui anterior que a gente viu? Se o último ato cadastrado confere com a imagem da matrícula. Então, o que quer dizer? Se lá na matrícula o que já está pronto, está lá digitalizado. O que o qualificador analisou foi até a AV3, porque era o que estava lançado na matrícula. Essa AV3 ela deve ser lançada ali como o último ato no sistema. Por quê? Porque quando agora os próximos atos serão AV4, AV5 e R6, por exemplo. Então, o sistema vai lançar automaticamente o número, a numeração. Além disso, ele vai gerar automaticamente o número do protocolo. Então, está se praticando aquele ato dentro daquele protocolo, que vai gerar, que vai ter um número específico e também vai ter a data daquele protocolo e depois lá ao final a data da prática do ato, que é a data do registro ou da averbação, a data quando está sendo finalizado aquele protocolo. Bom, então aqui saiu o livro de protocolo com a informação dos dados praticados, e ali na conferência vai ser, saiu certinho o R. A AV3, a AV4 que é tal coisa, a AV5 que é tal coisa, e o R6 que é a outra coisa, certo? No momento da finalização, é observado o texto novamente, mas é claro, né, gente, aqui, deixa eu só puxar minha imagem aqui para baixo, para facilitar. Opa, aqui. Então, no momento da finalização, é observado, né, assim, superficialmente o texto, novamente, para ver se não saiu nenhum erro grosseiro. Por exemplo, às vezes saiu o texto todo negritado, ou às vezes saiu uma letra grande lá, em caixa alta, no meio de outras palavras, né, uma letra que você bate o olho, já vê, já pega. Então, assim, é aquela análise, assim, bem superficial mesmo, né? Porque esse título já foi analisado aí algumas vezes. Aí é feita. Então, como já está tudo gerado no sistema, já está os R's gerados certinho, as AVs, né, com os números respectivos, os selos já foram lançados. Então, é feita a impressão. É feita a impressão aí na matrícula. E quem trabalha nesse setor sabe o quanto que tem uma adrenalina para fazer essa impressão nas matrículas, né? Por quê? Porque muitas vezes as matrículas são de oficiais anteriores, oficiais antigos, ou as matrículas são muito antigas, né? De 1990, vamos supor assim. E, claro, bem mais antigas, né? Mas, e os oficiais, quem assinou aquele documento na época não está mais aí.
Então, o que que tem que fazer? A gente tem que ir lá, pegar a régua, medir os milímetros, né? E colocar lá no sistema, vai ter o campo lá para colocar os milímetros, que tem que dar de diferença entre o último ato que está impresso para o próximo, né? Porque ele não pode sobrescrever de maneira alguma. Claro, existe solução, né? A gente mantém sobrescrevendo, né? A gente mantém aí o arquivo original e imprime uma nova folha, aquela folha que foi sobrescrita, e a gente só digitaliza o que está correto, certo? Claro que, mas ninguém quer passar por isso, né? Que a gente sabe o quanto que é trabalhoso, então, refazer isso, ou manter ali no arquivo, enfim, um documento sobrescrito. Mas como, graças a Deus, está tudo digitalizado já, na maioria dos cartórios, acredito que seja assim, todas as matrículas estão digitalizadas, então é só realmente imprimir novamente uma folha daquela parte que foi sobrescrita, certo? Então é feita a impressão do texto da matrícula, então ali na matrícula física mesmo. Esperamos, né, que essa parte evolua, né, e que um dia não precisaremos mais imprimir no texto ali e correr qualquer risco, ou até mesmo pelo trabalho que isso gera. Porque após impresso, o que é feito? Tem que pegar as assinaturas aí do oficial, do substituto, do escrevente autorizado, pegar a assinatura na matrícula, assinatura física, e depois digitalizar de novo. Aí vai lá e digitaliza essa matrícula de novo, onde estão os novos atos ali lançados no sistema, para daí sim fazer uma certidão, a emissão da certidão de pós-registro. Então, realmente é um trabalho grande, mas que por enquanto ainda estamos aí realizando dessa forma, né? Então, digitalizando a matrícula, se gera a certidão do pós-registro e sai lá, e também o recibo que vai ser entregue para a parte. Então, os documentos, eles já foram, né, previamente aí, separados lá na qualificação para arquivamento, eles serão todos carimbados, será impressa também uma etiqueta aí do ato praticado, colando no título essa etiqueta, então a mesma coisa que saiu lá para o recibo, vai sair ali na etiqueta de arquivamento, que diz todos os atos que foram praticados, só que aqui daí não vai sair valor, mas vai sair todos os atos praticados e em quais matrículas foram praticados, e vai ser colado isso no documento, então, ali físico, né? E esses documentos são todos digitalizados no protocolo novamente, e depois entregue às partes. Então, assim, né, a gente tem que ter muito cuidado com esse arquivo. É um arquivo, porque os documentos originais não estão mais ficando no cartório, estão sendo devolvidos. Salvo, a gente vai ver aqui, ó, salvo os procedimentos de retificação administrativa diária, de uso capião, extrajudicial, de adjudicação compulsória, de incorporação de condomínio, esses sim são arquivados fisicamente. Então, toda a documentação que a parte apresentou vai permanecer no cartório. Porém, os outros documentos são devolvidos e são somente digitalizados. Então, ao cuidado que tem que se ter com esses documentos, certo? Porque a parte pedindo alguma certidão, é esse documento de arquivamento, por exemplo, é esse documento que será fornecido, é o que foi digitalizado que será fornecido para a parte por meio da certidão. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, no manuseio desses documentos e também, obviamente, a gente não pode ficar arriscando esses documentos. Se a gente acaba fazendo alguns riscos a lápis, eventualmente, né, para a pessoa melhor visualizar o que está sendo solicitada a alteração aí, mas eles devem ser apagados para a gente ter um arquivo o mais limpo possível, né? Porque é esse documento que depois vai ser fornecido à parte ou judicialmente, né, numa eventual solicitação de certidão de arquivamento. Então, é muito importante ter o cuidado aí dos documentos. E também porque os documentos
que são físicos serão devolvidos às partes, salvo essas exceções que eu apontei para vocês. Então, eles vão ser devolvidos para a parte, né? Também não é legal devolver esses arquivos de maneira rasurada, ainda que seja lápis, certo? Então, os documentos que ingressaram pelo malote digital, pelo mensageiro, pelo Projude, CENIB e e-protocolo, eles têm que ser respondidos, né? Porque, afinal de contas, a parte não compareceu no cartório para apresentá-los e também não irá aparecer no cartório para retirá-los. Então, vai ser fornecido tudo aí digitalmente. Então, em casos de Projude, mensageiro, é feito também um ofício, né, com a devolução ali, com o cumprimento do ato, ou com a própria diligência registral, né? Mas aqui no caso, então, já com o cumprimento do ato, né, sendo devolvido, então, comunicado aos órgãos aí responsáveis. E também a parte perante o e-protocolo, então, a plataforma eletrônica. Então, concluídas todas essas etapas, o título, aí sim, entra nessa disponibilização para a parte, seja pelos meios eletrônicos, seja fisicamente no balcão da serventia. Tá certo, gente? Então, eu finalizo por aqui essa aula, né? Nós vimos aí todo o procedimento do título do protocolo que percorre, né, dentro do cartório. Então, a gente viu aí todas as etapas, já revisamos elas todas, finalizamos hoje, então, com a conferência e finalização. E para a próxima aula, que vai ser a última aula, eu vou trazer o assunto sobre a emissão de certidão e também sobre atendimento. Tá certo? Então, agradeço a todos vocês aqui e vou encerrando por aqui. Muito obrigada.